Uma pesquisa feita com exclusividade para o Fala Brasil revela quais são os principais sonhos de consumo do brasileiro. Mas os dados do Instituto Real Time Big Data mostram que a maioria tem o pé no chão, porque no topo dessa lista de desejos está a casa própria. É a realização de um sonho. Qualquer trabalhador, qualquer homem ou qualquer mulher, sabe, tem como sonho ter uma casinha, um lugarzinho, o chamado ninho. Para a maioria dos brasileiros, conquistar a casa própria é mais importante do que ter filhos, carro ou até mesmo casar. A casa é um desejo. É o maior desejo do ser humano, é ter uma casinha, pelo menos das pessoas mais humildes, das pessoas mais simples. Mas para as pessoas que trabalham, a casa é uma coisa sagrada. O sonho da casa própria pode facilmente virar um pesadelo. Pagar empréstimos para fazer uma compra desse tamanho não é para qualquer pessoa. Nesse vídeo, vamos entender como o sonho da casa própria entrou na cabeça das pessoas e mesmo com o passar dos anos, esse ainda continua sendo o objetivo de grande parte da população mundial. Bancos e governos utilizam estratégia de marketing, vendas e melhores condições de pagamentos para atrair cada vez mais pessoas para este sonho, fazendo com que elas fiquem presas não só ao local da casa, mas também a uma dívida que pode durar sua vida inteira. Por muito tempo, eu também tinha um sonho de ter uma casa própria, né? Somos influenciados pela TV, pela mídia, pela internet, pelos nossos pais, por toda a nossa infância e juventude, dizendo o sonho da casa própria. Com o tempo e com o estudo, eu percebi que a casa própria não é para todo mundo. Além do empréstimo que você tem que pagar, você ainda tem IPTU, conta de luz, água, manutenção e todas as outras contas que não estão relacionadas à sua casa, como telefone, supermercado e entre outros. O Brasil atingiu o recorde de pessoas endividadas em 2022. De 100 famílias, 78 delas possuem dívidas. Essa realidade ela não é exclusiva do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, famílias assumiram mais de $1 trilhão em dívidas em 2021 por causa da alta de preços das casas e dos carros. Mas antes da gente entrar e eu explicar por que casa própria é um scam, esse é o momento do vídeo mais importante pra mim. É o momento que você, que não tem casa própria ou que tem casa própria, afunda o dedo no like, estoura o botão de like aqui pra mim, pra ajudar no meu conteúdo. Se você gostar desse vídeo, se realmente esse vídeo aqui te abriu a mente um pouquinho e falar assim, será que realmente eu compro uma casa ou será que é mais barato alugar? Enfim, deixa o seu like. Se você não gostar desse vídeo porque você quer ter uma casa própria, não tem problema, 2 dedos no dislike aí, tá tudo certo. Já é 2 cliques no dislike e passa a régua. Vambora pro vídeo que ele tá chuchu com beleza. Lembrando que todas as minhas redes sociais também estarão disponíveis aqui. Eu espero você lá. Vamos pro vídeo. Ter uma casa própria é o sonho de muitas famílias, mas esse sonho ele não começou há 10 ou 20 anos atrás. Na verdade, esse sonho começou entre os séculos 17 e 18, quando os europeus chegaram na América do Norte. E eles tinham o costume de possuir várias terras. Mas o sonho da casa própria começou alguns anos depois, quando a economia começou a crescer e várias empresas foram surgindo. Com a demanda de produtos crescendo, essas empresas precisavam ter garantia de que o funcionário trabalhasse lá por vários anos. E foi assim que eles começaram a construir vários lotes de casas perto das empresas e fábricas, além de oferecerem treinamentos e salários mais altos para as famílias que decidissem morar nesses conjuntos habitacionais. Para que mais pessoas ficassem interessadas em trabalhar nessa empresa, eles vendiam a promessa de que ter a casa própria era sinônimo de salários mais altos e, consequentemente, melhores condições de vida. Dali em diante, com o avanço do capitalismo, do marketing, das estratégias de vendas e do poder de compra das pessoas, ter uma casa própria passou a ser o sonho da maioria das pessoas. Além de oferecer segurança, possuir um lar também é um sinal de status, porque mostra que você tem condições financeiras de pagar um bem de alto valor. E bota alto valor nisso. 99% das pessoas que têm o sonho da casa própria não possuem o dinheiro para comprá-la. E é aqui que elas caem na armadilha dos bancos com hipotecas e financiamentos. As hipotecas e financiamentos compõem grande parte da receita dos bancos. E se hoje é difícil comprar uma casa própria, imagina há 100 anos atrás. Muitas vezes até a classe alta tinha dificuldades de encontrar boas condições. Você tinha que dar uma entrada de 50% e a hipoteca era apenas por 5 anos. Então se você quisesse comprar uma casa de $100 mil, você teria que pagar $50 mil adiantado, fazer pagamentos mensais durante esses próximos 5 anos, que eram os juros do banco. E no final desse tempo, você ainda tinha que pagar os outros 50% restantes. Para pessoas de classe média e baixa, era impossível
impossível eles conseguirem pagar essa grande quantia de dinheiro em apenas 5 anos. Então eles nem pensavam na ideia do financiamento. Como os bancos queriam ganhar mais dinheiro com hipotecas, eles precisariam aumentar sua base de clientes, fazendo com que as hipotecas fossem mais acessíveis para as pessoas comuns. Supondo que apenas a classe alta pagasse hipotecas. Isso era o quê? 5% da população ou até menos? Se os bancos melhorassem as condições, mais famílias pegariam hipotecas. Isso faria com que os bancos recebessem ainda mais dinheiro de 50% da população. São 45% a mais. Você provavelmente conhece alguém que já fez algum financiamento no banco para comprar um imóvel, né? Hoje em dia é bem mais comum do que antigamente, porque as condições são muito melhores e mais fáceis. Aliás, agora você pode comprar sua casa pagando apenas 1% de entrada. Isso, parece loucura, né? O grande problema é que as pessoas só fazem um empréstimo só pensando em comprar a casa. Elas não pensam em quanto tempo terão que ficar pagando por aquela casa, ou a porcentagem de juros, ou até se elas querem morar naquela casa pro resto da vida, naquela cidade pro resto da vida, porque vai demorar 30 anos para pagar a casa. São justamente essas pessoas que os Estados Unidos procuravam lá atrás e que, ao passar dos anos, com promessas e marketing, colocaram na cabeça das famílias o sonho da casa própria. Mas vamos voltar para 1933. Nesse ano, os Estados Unidos ainda estavam passando pela Grande Depressão, mas nesse ano, o governo de Roosevelt decide colocar em plano o New Deal, que visava impulsionar a economia do país. Se você não sabe o que foi a Grande Depressão, eu estou fazendo um roteiro do vídeo da Grande Depressão de 1929, fica bem legal, e eu vou deixar aqui no card, quando esse vídeo lançar, vocês assistem, tá bom? Para promover esse consumismo todo e fazer a economia girar, foi criada uma agência chamada de FHA, Federal Housing Administration, ou Administração Federal de Habitação. O trabalho da FHA era encorajar pessoas a comprar casas próprias. Quando você possui uma casa, você precisa ser mais produtivo no trabalho para conseguir pagar a conta no final do mês. Além disso, você está preso na cidade que você comprou a casa. Hoje em dia você até consegue alugar, mas na época não existia o Airbnb ou qualquer outro tipo de aplicativo de aluguel. Para encorajar a comprar casas próprias, a FHA criou os primeiros empréstimos imobiliários que eram garantidos pelos governos. Isso significa que se alguém não conseguisse pagar esse empréstimo de volta, os bancos poderiam recuperar esse dinheiro diretamente com o governo. O seguro de hipotecas de FHA mudou o jogo completamente para os bancos, já que eles agora não precisavam mais se preocupar com a inadimplência. Eles poderiam distribuir livremente mais empréstimos para as pessoas que não tinham tantas condições assim. As hipotecas que eram de 5 anos passaram a ser de 7, 10 e até de 15 anos. Além de o governo bancar esses empréstimos, a forma de pagamento também mudou. Em vez de você pagar 50% no início e no fim, mais os pagamentos dos juros, né, durante esses 5 anos, agora as famílias precisavam pagar só 20% no início do contrato, e durante 10 anos seguintes precisariam pagar mensalmente uma quantia fixa. Se você estivesse comprando uma casa de 50 mil dólares antes de FHA, você teria que pagar 25 mil no início, mais 25 mil no final, mais os juros durante todos os 5 anos. Mas se você comprasse a mesma casa depois desse FHA, você pagaria 10 mil no início e depois uma quantia fixa durante os próximos anos até você quitar o imóvel. Com essa mudança, as hipotecas elas já não assustavam tanto quanto antes, porque você já não precisaria pagar aquela quantia gigantesca no final do empréstimo. Se você conseguisse um empréstimo de 15 anos, o valor mensal seria ainda menor. E com isso, mais pessoas buscavam comprar casas. Isso gerou mais demanda no mercado, que fez com que o preço das casas começasse a subir. E hoje, por conta disso, nós milênios estamos pagando o preço, né? Fazendo com que aqueles 15 anos já não fossem mais o suficientes para conseguir pagar o empréstimo. Isso precisava acabar. Então, o que o governo fez? Outra mudança, que mudaria completamente a indústria imobiliária com uma proposta quase que irresistível. Vendo toda essa procura por casas e o aumento da quantidade de empréstimos, o governo decidiu agir, já que eles não queriam que as pessoas parassem de pagar, porque os bancos iriam atrás do governo para receber o dinheiro. Se com 10 anos o valor mensal a pagar era bom e com 15 era perfeito, então imagina se você pudesse dividir o valor de uma casa em 30 anos, né? O valor seria muito menor e muito mais provável das pessoas continuarem pagando até o final. No primeiro momento, tudo parecia perfeito, afinal você iria finalmente ter a casa própria, pagando muito pouco por mês. Ah, senhoras e senhores, mas na verdade não é bem assim, porque existe uma coisa muito ruim que acontece durante esses 30 anos e faz com que esse empréstimo se torne
uma dor de cabeça. Você pegou o empréstimo e agora tem uma dívida grande para pagar de volta. Mas você pode dividir essa dívida grande em 360 meses, tornando aquela dívida gigantesca em 360 pequenas dívidas. Mas você não contava com um negócio chamado amortização. A amortização, para quem não sabe, nada mais é do que o pagamento da dívida do empréstimo que você acabou de fazer. Normalmente a amortização é feita mensalmente, quando você paga o boleto, mas em alguns casos você pode adiantar algumas parcelas daquele boleto, fazendo com que a dívida acabe mais rápido. Hoje em dia nós temos duas opções de empréstimos, a primeira sendo o saque e o price. Saque é quando as parcelas não são constantes, elas começam com um valor alto e vão diminuindo com o tempo. Já o price, que é a mais comum, é quando as parcelas possuem o mesmo valor durante todo o empréstimo. Na opção da price, as parcelas dos primeiros anos são dedicadas para o pagamento dos juros e não necessariamente da dívida do empréstimo. E é aqui que está o grande problema com o empréstimo de 30 anos. Naqueles de 10 ou 15 anos, você ainda precisava pagar os juros, mas eles são menores, já que o tempo de dívida ele também é menor. Já no de 30 anos, os juros eles são divididos por muito mais parcelas, o que acaba fazendo com que os juros compostos trabalhem contra você. Se você pegar um empréstimo de $100 mil a uma taxa de 5%, em 30 anos o seu valor final será de 193 mil, quase o dobro do empréstimo que você pegou. Já se o mesmo empréstimo ele fosse somente de 10 anos, no final você teria pago apenas pouco menos de $129 mil. A primeira coisa que a pessoa que vai pegar o empréstimo ela pensa é que se ela vai conseguir pagar esse empréstimo e não o quanto de juros ela vai pagar. Ela não vai ficar calculando se ela vai ter que pagar o dobro por aquele empréstimo que ela vai fazer, sendo que bem na frente dela tem uma casa nova esperando para ser comprada. Agora, as propagandas de casas, elas não eram mais tentando convencer as pessoas para ter uma casa. Agora as propagandas falavam que as famílias precisavam ter uma casa. It is now possible to have the individual styling every family wants in its home and still have all the benefits of mass production. Home buyers may select any one of the authentic architectural styles. Possuir uma casa própria passou a ser a obsessão das pessoas. Por meio das propagandas, TVs, jornais, o governo colocou na cabeça das pessoas que esse era o sonho delas. Possuir uma casa própria significa que você venceu na vida, que você alcançou o seu sucesso. Ser dono de uma casa passou a ser tão importante quanto ter um diploma na faculdade. Eles passavam a sensação de que, sem uma casa, você não poderia construir uma família. Afinal, onde é que você iria colocar os seus filhos e a sua esposa para dormir? Toda vez que alguém entrava no banco, os banqueiros ficavam contentes, porque sabiam que alguma parte do dinheiro iria cair no bolso deles. A grande verdade é que empréstimos de 30 anos foram feitos para que as pessoas fiquem presas a esse contrato por grande parte da vida delas. Imagina que você se casou e comprou uma casa. Depois de 7 ou 8 anos, você tem 2 filhos, 3 filhos, mas a sua casa tem 2 quartos. Você precisa de uma casa maior, então o que você vai fazer? Pega outro empréstimo de 30 anos. Você passa a trabalhar somente para pagar o empréstimo. 1/3 da sua vida é dedicada a pagar juros de banco. E adivinha quem terá que continuar pagando essa dívida se você morrer? Vamos supor que você já pega um empréstimo para comprar uma casa com 3 ou 4 quartos. Assim você não precisa se preocupar para o futuro, né? Você também tem certeza que nunca irá morar em outra cidade ou até mesmo em outro bairro. Você está satisfeito com a casa que você vai comprar. Você iria continuar morando nessa casa até o fim de sua vida. Pensando assim, você tá tranquilo, né? Afinal, por que é que você não vai pagar o empréstimo, já que você vai viver naquela casa, né? Não precisaria ficar tentando vender a casa quando eu decidir trocar. Mesmo nessa situação que eu acabei de criar aqui, você ainda achou que iria se livrar dos bancos, né? Nananina não. Na verdade, os bancos, eles têm outra carta na manga para enganar essas pessoas. Se você achou que iria se livrar e poder viver sua vida tranquilamente após pegar um empréstimo de 30 anos, você está redondamente enganado. Os bancos sabem muito bem fazer contas e sabem como segurar um cliente o maior tempo possível. Para enganar essas pessoas, os bancos usam a técnica do refinanciamento. Digamos que você comprou sua casa a uma taxa de juros de 7%. Um ano depois, as taxas de juros caíram para 5%. Os bancos irão diminuir as taxas de juros para você, o que significa que eles irão receber menos todos os meses. Olha só que legal, maravilha, né? Não é possível que pela 4ª vez nesse vídeo você pensou que os bancos iriam fazer uma coisa beneficiando você sem pegar nada em troca. Você caiu nessa, cara? Pensa comigo, as propostas de empréstimos dos bancos precisam chegar nos ouvidos das pessoas. Como é que eles fazem isso? Gastando milhões em marketing. Depois de gastar todo esse dinheiro em propagandas, eles fazem com que as pessoas que não usavam os produtos do banco agora passam a usar. Eles acabaram de adquirir
milhares de novos clientes. Agora que eles sabem tudo da vida desses clientes, é muito mais fácil e barato oferecer um novo produto com melhores condições para eles do que gastar milhões em marketing na esperança de ter um novo cliente. Por isso existe o refinanciamento. Alguns anos depois de você pagar o empréstimo de 30 anos com juros de 6%, eles te oferecem um novo empréstimo, mas agora com juros de 5%. Olha aqui, senhor, desse novo empréstimo, em vez de você pagar R$700, você precisa pagar apenas R$650. No longo prazo, você vai economizar muito mais dinheiro, pensa comigo. Eles usam exatamente esse slogan, e assim eles mantêm você e outras milhões de pessoas pagando juros para os bancos. Parabéns, você acabou de ter uma dívida para toda a sua vida. Falar nisso, eu fiz um vídeo completo de como os bancos lucram. Vou deixar aqui no card também. Os bancos lucram, você precisa saber como é que ele é, e a partir do momento que você sabe como os bancos lucram, você não vai cair na lorota, né? Nessa conversinha. Bom, na verdade, isso ainda pode piorar. Lembra que os preços das casas subiram após a FHA e eles tiveram que aumentar o tempo para o pagamento dos empréstimos? Então, bom, os preços das casas, eles continuam a subir. E adivinha o que a FHA está testando? Isso mesmo, 40 anos para o pagamento de empréstimos do famoso o sonho da casa própria. Parabéns, você acaba de se tornar um verdadeiro escravo da casa própria. 40 anos. Bom, se você ainda quer ter uma casa própria após assistir esse vídeo aqui, o melhor conselho que eu posso te dar é: estude. Não pense só em quantos anos você irá passar pagando o empréstimo, mas procure saber quanto você vai estar pagando de juros. Saiba da possibilidade de antecipar as parcelas ou até se existe alguma forma de empréstimo onde você paga menos juros. Procure criar outras fontes de renda, invista o seu dinheiro, faça ele trabalhar para você, abra o seu próprio negócio. Existem várias maneiras de você criar pelo menos uma fonte de renda extra, principalmente hoje em dia com a internet, com as inteligências artificiais aparecendo cada vez mais. Não é errado você ter obsessão para ter uma casa própria, eu entendo isso, eu entendo a paz de espírito que a casa própria pode te dar. Não leve-me a mal, eu completamente entendo isso. Existe sempre essa discussão, qual que é melhor, alugar ou comprar uma casa. Financeiramente, hoje em dia, com os juros altos que está hoje, eu posso fazer um vídeo completamente alugar ou comprar a casa, e a gente vai provar pra você que alugar fica mais barato. Acho que vai ficar bem legal. Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui. Deixa se você acha que vai ficar legal esse vídeo. Me diz aí, você compra, você acha que aluga, enfim, quais são as suas opiniões sobre esse assunto. Mas como eu falei nesse vídeo aqui, ter um lar é sinal de segurança para sua família. O errado é pegar um empréstimo que você não sabe quais são os prós e os contras, não sabe quanto de juros está pagando e mesmo assim passa a vida inteira trabalhando como um escravo para pagar a sua casa. Esse é o meu take, espero que você tenha gostado. Vou fazer esse vídeo aí sobre comprar ou alugar. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários. Me segue nas outras redes sociais, estou disponível também no Instagram, no meu Twitter e no TikTok. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não deixa de estourar o dedo nesse like aqui. E a gente se vê, você sabe aonde, no próximo vídeo, né? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Um beijo, coruja, coruja, coruja. Tchau.